A graça e a paz, meu irmão, minha irmã, com muita alegria, nós estamos iniciando essa jornada de termos os nossos estudos de célula online. Então, o projeto de, a cada semana, nós termos um pequeno vídeo com a lição que vai ser o guia para os nossos encontros de célula. Então, para você, meu líder, minha líder, que Deus possa te abençoar, e se esse vídeo também for partilhado com todos os discípulos, que vocês recebam da palavra e seja um tempo de edificação da nossa vida. Essa semana, o estudo que nós vamos tratar, ele tem por título: Como posso saber se eu tenho certeza da minha salvação? Como eu posso ter certeza, não é, de que sou salvo, da minha salvação? E eu já começo perguntando para você exatamente isso. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que se Jesus voltasse hoje, você faz parte dos salvos, daqueles que vão herdar todas as promessas, daqueles que vão viver com Cristo para sempre, daqueles que vão desfrutar de tudo o que o Senhor preparou para as nossas vidas? Essa é uma pergunta que às vezes é difícil da gente responder. E eu percebo que existem muitos irmãos e muitas irmãs que às vezes têm dificuldade, mesmo já sendo de uma igreja, mesmo trabalhando, sendo até ativos na igreja, às vezes têm dificuldade de responder se tem realmente convicção de que são salvas em Cristo Jesus. Olha, há muitos textos bíblicos, não é, que tratam dessa realidade da salvação. A gente percebe que desde o Antigo Testamento há um plano de salvação que vem sendo desenvolvido, um plano gradual, uma revelação progressiva desse plano de salvação que culmina exatamente com a morte de Cristo na cruz em nosso lugar, com a obra da cruz do Calvário, a obra de redenção. Então, a Bíblia vai revelando esse caminho, e se ela vai nos revelando esse caminho de salvação, ela vai nos dando condição de responder a essas perguntas. Eu tenho como ter certeza da minha salvação? Então a gente vai tratar alguns pontos sobre esse tema que nos ajudam a ter essa resposta. Então acompanha aí de forma muito simples, resumida, para te ajudar nessa reflexão. Primeiro, só é salvo quem tem fé em Jesus. Não é? A fé, meus irmãos, é a primeira base para termos certeza da salvação. Aliás, todas as demais provas são evidências consequentes da fé. Então, tudo começa pela fé. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16 a 18, nos diz assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha que coisa interessante. João 3,16 todos nós conhecemos, mas é legal também a continuidade, o 17 e o 18, que falam também da importância desse crer, não é? Da importância desse conviver com Cristo. É interessante que nesses 3 versículos, faça conta aí, um dever de casa, quantas vezes aparece a expressão crer nesses 3 versículos. E o que é crer em Jesus? Olha, é importante que a gente entenda que esse crer de João 3 não fala só do saber que ele existe. Imagina, por exemplo, se eu chegasse para você e dissesse assim: olha, eu sou piloto de avião, eu sei pilotar um avião. E eu te mostrasse
documentos que comprovam essa minha fala. Eu não sei como chama exatamente, eu acho que é brevet, não é? Que dá direito a alguém ser piloto, que mostra que alguém é um piloto de avião. Mas imaginem que eu te mostrasse toda a documentação, a minha carteira de motorista para pilotar avião. Imagine que eu lhe comprovasse isso. Você saberia. Você então teria convicção, conhecimento de que eu sei pilotar um avião porque eu lhe provei. Agora, isso é muito diferente de você realmente confiar em mim como piloto a ponto de entrar num avião, sentar numa poltrona e deixar que eu guie aquele avião. Talvez você possa até saber que eu sou piloto, mas você talvez não confie a ponto de entrar no avião que eu vá pilotar. Ah, pastor, mas quem é que não confia em Cristo Jesus a ponto de não andar com ele? Ora, muitas pessoas, inclusive muitos que se dizem cristãos. Como assim, pastor? Bom, num país como o nosso, de maioria cristã, é difícil encontrar os chamados ateus. Aqueles que dizem não crer em Deus, não crer em Cristo. Agora, nem todos os que dizem que acreditam em Jesus, que ele existe, realmente entregam a vida para que ele governe. Então, quando a Bíblia diz que, para ter certeza da salvação, nós precisamos crer em Jesus, isso não quer dizer somente saber que ele existe. Esse crer está intimamente relacionado a uma vida entregue nas mãos dele, a uma vida que realmente está sendo guiada por ele. Esse crer tem muito mais a ver com uma confiança, onde eu me entrego, onde eu sento na poltrona de um avião, sabendo que o profissional que está na cabine é competente para me guiar e eu consigo até dormir, ou num carro, né, seja lá como for, ou de eu simplesmente saber que alguém sabe dirigir um carro, mas eu não consigo entrar lá dentro. Muita gente até frequenta as nossas igrejas, muita gente até se diz cristão, mas ele toma as suas decisões. Ele que decide os rumos da sua vida. Ele é quem diz o que é bom ou o que é errado. Quando ele age dessa forma, o que ele está declarando, mesmo que de forma inconsciente, é que ele não confia que Cristo tenha condições de guiar a sua vida. Porque realmente quem confia, quem crê, entrega. E quem entrega é dirigido por ele. Então esse crer que a palavra de Deus nos apresenta, ele tem a ver com essa entrega. Quando eu saio do banco do motorista, sento no banco do carona e deixo que Cristo dirija o carro da minha vida. Quem é que pode ter certeza da salvação? Segundo, quem é salvo e que por isso manifesta frutos de arrependimento em sua vida. Para que você possa dizer, eu sou um salvo, essa certeza possa dominar a tua alma e você não tenha dúvidas mais quanto a isso, você precisa manifestar na sua vida os frutos do arrependimento. Uma pessoa salva, ela vai dar frutos de arrependimento, ela vai mudar a sua vida. Olha, João Batista disse isso quando ele pregava de forma muito contundente. Mateus capítulo 3, versículos 7 e 8, ele dizia assim: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Ou seja, mudem a vida de vocês. O que João Batista estava dizendo para aqueles judeus naquele momento é que se eles verdadeiramente tinham fé em Deus, eles iam mostrar com as suas atitudes mudanças nas suas vidas. E então eles iam deixar práticas antigas, práticas do mal e adotar nas suas vidas práticas que realmente tivessem a ver com o novo padrão de vida que eles estavam adotando. Sabe, irmãos, que infelizmente a gente percebe na igreja
Muita gente que não tem compromisso com Jesus. Eles até frequentam as igrejas realmente, mas eles não mudaram. Eles continuam mentindo, eles continuam sendo desonestos, eles continuam não tendo caráter, eles continuam agindo com falsidade, eles continuam tendo práticas mundanas, com palavras, com ações, com gestos mundanos. Eles continuam vivendo um padrão de vida de pecado, mesmo estando no ambiente da igreja. Então, na verdade, eles simplesmente mudaram de lugar para ter as suas práticas, mas mantiveram as práticas. Eu gosto da ideia, da ilustração, que conversão não é tão somente eu mudar de vagão dentro de um trem. Imagine que eu estou dentro de um trem, quem já andou de trem, vários vagões, e esse trem está indo numa direção e eu digo, não quero mais ir nessa direção, ir para esse lugar, vou mudar de vagão. Só que eu me esqueço que quando eu vou para um outro vagão, o vagão está indo para a mesma direção. Conversão é quando eu desço desse trem e pego um outro trem na direção contrária ao que eu vinha. Isso é conversão. É quando você realmente deixa de fazer algumas coisas, deixa de ter algumas atitudes, quando você abandona um padrão de vida que não condiz com o padrão de vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Então tem muita gente dentro das várias igrejas que existem que simplesmente mudaram de vagão. O vagão deles era o vagão dos bailes, o vagão dos bares, o vagão dos ambientes mais pesados. Agora eles não vão mais. Ok, mas o coração não mudou. Continua tendo o mesmo nível de maldade. E as mentiras, contendas, divisões, os problemas que tinham lá naqueles ambientes, elas continuam a manifestar agora dentro do ambiente da igreja com uma capa, só uma capa de santidade. Isso não é conversão. Isso não é fruto de arrependimento. E isso vai trazer muitos problemas. Há um texto muito bonito que você aí vai fazer na sua célula, esse deverzinho de casa, que é Mateus capítulo 7, versos 15 a 23. Ele vai tratar, nesse texto, Jesus vai tratar sobre lobos vestidos de ovelha. Preste atenção em quem são. Eu não vou falar essa parte não. Abra sua Bíblia aí. Perceba quem Jesus chama de lobos vestidos de ovelha. Perceba também quem é que Jesus diz que vai entrar no reino dos céus. Quem são os verdadeiramente salvos? E a terceira pergunta dentro desse texto, segundo o texto, o que define quem é salvo e quem é apenas um religioso? Muitas vezes nós somos religiosos. O religioso é aquele que é marcado pela obediência a regras de uma igreja. Ah, pastor, mas eu não tenho que fazer o que a igreja orienta, não tenho que seguir. Tem. Mas regras de igreja não salvam. Tem igrejas, por exemplo, que elas usam véu. Se você fizer parte de uma igreja que usa véu, você vai ter que usar véu. Porém, usar véu não muda o coração de ninguém. A nossa igreja tem as suas doutrinas. Porém, as doutrinas, os costumes, as coisas da nossa igreja não mudam o nosso coração. E muita gente se agarra a esses costumes, se agarra a essas doutrinas, achando que é isso que vai conduzi-la ao céu. Quando, na verdade, o Senhor Jesus vai olhar o meu e o teu coração e vai perceber se há um coração transformado e que realmente produz fruto de arrependimento. Terceiro, para que eu tenha certeza da salvação, eu preciso entender que quem é salvo percebe a presença e o testemunho do Espírito Santo no seu coração. Há algo fantástico que acontece, uma comunicação que acontece entre o Espírito Santo de Deus e o nosso espírito. O Espírito fala, testifica com o nosso espírito. Sabe que no relato da experiência do batismo com o Espírito Santo que John Wesley viveu, que a gente celebra, né? 24 de maio, a gente fala
e tal, sobre um dia onde John Wesley estava na rua Aldersgate, num local, numa reunião que ele nem queria ir, e quando ele chegou foi forçado, foi de má vontade ir lá, no dia 24 de maio de 1738, John Wesley sentiu o seu coração, a expressão que ele usa é essa, estranhamente aquecido. Mas sabe de uma coisa que ele diz? Que ele sentiu naquela noite que os seus pecados realmente estavam perdoados. Você acha que Wesley, que naquela época já era pastor há muitos anos, já tinha tido uma experiência missionária na América, já tinha pregado para tanta gente, você acha que Wesley não conhecia os textos que diziam para ele que ele era um salvo? Você acha que Wesley nunca tinha lido os versículos que a gente já leu ou que vai ler nessa noite, nesse estudo? Certamente, com certeza Wesley sabia desses textos, conhecia esses textos. Mas sabe o que aconteceu naquela ocasião? É que naquele momento em que o Espírito encheu John Wesley, as verdades das Sagradas Escrituras saltaram das páginas da Bíblia e invadiram o coração e a alma de Wesley. É isso que o Espírito Santo faz. Por isso que é tão importante nós termos comunhão com o Espírito Santo. Para que a nossa leitura bíblica não se resuma em buscar informações, tal qual nós lemos um jornal, mas para que aquelas verdades que nós estamos lendo nas páginas das Sagradas Escrituras se tornem revelação para o nosso coração. Foi isso que Wesley fez. Foi isso que Wesley experimentou. A Bíblia diz, aliás, o relato, não a Bíblia, mas o relato diz que ele mesmo relatando, diz que ele sentiu. Quer dizer, o Espírito Santo transformou as verdades das Sagradas Escrituras numa convicção no coração de John Wesley. Muitas vezes a gente não tem certeza da salvação porque está nos faltando intimidade com o Espírito Santo. Para que as verdades que estão sendo ensinadas, como você está tendo esse estudo agora e tantas outras mensagens e estudos que você já viu, ou mesmo na tua leitura devocional, essas verdades se tornem realmente uma realidade na tua alma. E isso quem nos revela é o Espírito. Quem nos revela, quem traz essa condição é o Espírito Santo. A Bíblia diz, não é? 1 João capítulo 4, versículo 13, diz assim: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então nós temos o Espírito. Precisamos ter intimidade com o Espírito para que realmente o Espírito tenha liberdade para falar ao nosso coração e nós tenhamos sensibilidade para ouvir a voz dele. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14 diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Todos aqueles que foram salvos receberam o Espírito Santo, que é garantia dessa salvação. Olha outro texto bonito, interessante, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17, diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus. E Romanos, não é, que nos traz uma revelação bonita que diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, de acordo com João 1, verso 12, filho de Deus é aquele que crê em Jesus. Isso é importante, tá? Porque o ditado popular diz assim: todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não. Nós somos criaturas. Porque filhos nós nos tornamos a partir do momento em que nós entregamos nossa vida a Ele e cremos. Àqueles que creram, o Senhor dá o poder de serem chamados filhos e filhas de Deus.
Então nós somos filhos por adoção, não é? E quem escolhe essa adoção somos nós. Nós aceitamos que o Pai exerça essa paternidade sobre a nossa vida, ou negamos, rejeitamos a sua paternidade sobre nós, não é? Quem é salvo também, irmãos, vai perseverar na sua fé. Esse é um dado muito importante. Sabe que nós temos muita gente boa que já frequentou as nossas igrejas, que já esteve no altar, que já pregou, que já cantou, mas que infelizmente em algum momento parou a sua caminhada. Muita gente desistiu, ou porque desanimou, ou porque o pecado entrou. Talvez um texto que nos ajude a entender isso seja a parábola do semeador, né? Quando Jesus conta essa parábola dizendo que o semeador saiu a semear e as sementes foram caindo em solos diferentes e esses solos diferentes foram fazendo com que elas não brotassem. Uma veio um animal e comeu a semente, a outra caiu num solo rochoso e tal. Quer dizer, muitas vezes a gente permite que o nosso coração seja assim. Seja um solo duro, onde a semente não produz, o diabo venha e tome a semente, coma a semente, e a gente vai parando na fé. Tem muita gente que parou. Pastor, essas pessoas, elas foram salvas e se desviaram, ou elas nunca foram salvas e só ficaram frequentando por um tempo? Essa é até uma discussão, né? Essa é uma discussão. Existem algumas linhas que dizem que quem é salvo nunca desvia. E existem outras linhas, que tem mais a ver com a nossa teologia, que dizem que mesmo alguém salvo pode, em algum momento, desistir da fé e abandonar a sua fé. Seja como for, de que linha você resolva entender que é melhor, ou mais bíblica, o que é importante saber é que ninguém será salvo sem perseverança. Ninguém será salvo sem continuar nos caminhos do Senhor, sem perseverar nos caminhos do Senhor. Eu gosto do texto de Hebreus, capítulo 3, versículo 14, quando a Bíblia diz: pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então veja bem, a gente às vezes começa muito bem, confiantes. Geralmente o novo convertido é alguém incendiado, apaixonado, que às vezes alguém até na igreja costuma erroneamente dizer: vai mais devagar, você está empolgado demais. O problema é que às vezes o tempo passa e a gente se torna inoperante. A paixão parece que apaga, o fogo apaga. Então, Hebreus, é lindo esse texto, porque ele diz que a gente tem que estar apegado até o final com essa mesma confiança que nós tivemos no princípio. Jesus também disse certa vez: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês, não é? Eu estou lendo aí João 8, 31 e 32. Então, assim, não tem como, gente. Quem quer viver uma vida como alguém salvo pelo Senhor, precisa ser alguém que persevera na fé, que não para diante dos primeiros obstáculos, nem dos últimos, que não para diante de obstáculo nenhum, mas que entende que precisa permanecer na caminhada com Cristo. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Estamos no meio de uma pandemia. Dias difíceis, complicados, dias tensos, cheios de incertezas e tal, muitas teorias. Mas o que importa, na verdade, é saber o seguinte: eu vou continuar servindo a Jesus? Eu vou continuar na presença dele? Eu vou continuar andando com ele? Ou essas lutas todas, esses dias maus todos que eu estou vivendo, serão capazes de roubar a minha alegria e a minha paz na presença de Jesus? É interessante que os primeiros cristãos, a maioria deles morreram de forma terrível.
Os discípulos de Cristo, segundo a tradição, tirando João, que morreu preso, mas com uma idade avançada, os demais discípulos todos tiveram mortes terríveis, né? Cortados ao meio, crucificados. Pedro se diz que, conta-se que pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque nem não era digno de morrer de forma igual a Cristo, mas todos eles tiveram mortes violentas, né? E essa perseguição durou muito tempo, e os primeiros cristãos foram sendo mortos das formas mais terríveis que a gente possa imaginar, de formas muito violentas. Agora você imagina, esses homens eram questionados, desafiados a negar a fé para que se evitasse uma morte violenta, e segundo os relatos eles entravam em arenas para serem devorados por leões, cantando, louvando, adorando. Eles eram jogados em tachos com óleo fervente, cantando, adorando, e não negavam a sua fé. Hoje, tem muito cristão que nega a fé por coisas que não colocam nem sua vida em risco, que negam a fé por uma propina, que negam a fé por uma vantagem, que negam a fé por coisas que agradam a sua carne, que negam a fé por uma aventura sexual, que negam a fé por coisas tão pequenas e param de caminhar. O salvo é alguém que persevera, que vai até o fim, que não nega a sua fé, que tem erros, que tem pecados, que tem falhas, mas que permanece. Então é importante que você entenda isso. Ser salvo não tem a ver com pecar ou não. Tem gente que acha, tem essa dúvida, porque ele diz, eu ainda peco. Não, mas todos nós. O que nós não podemos é sermos escravos do pecado. A prática do pecado contínua é que não pode ser a realidade na nossa vida. Agora, pecar, a gente vai pecar realmente até que Cristo volte e realmente nós sejamos completamente redimidos. Enquanto isso, nós vamos nos arrependendo, pedindo perdão ao Senhor, reconhecendo os nossos erros e recebendo da obra da cruz que já foi manifesta sobre a nossa vida. Nós já fomos perdoados. Interessante você perceber que Jesus morreu na cruz não só pelos pecados que você já cometeu, mas ele morreu na cruz pelos pecados que você ainda vai cometer. Aí o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que você está salvo. Você só não pode ser escravo do pecado. Mas você também não precisa ficar desesperado a cada falha que você tem, porque o Senhor já te perdoou. Só não volte a viver um padrão de vida longe dele, onde não tenha mais os frutos, onde você não esteja mais sendo conduzido por ele, onde você realmente já não esteja vivendo, não é, em santidade. Fora disso, chega de culpa. Viva uma fé tranquila, porque Jesus te ama e quer a tua vida. Então, para a gente terminar, para a gente concluir o estudo dessa semana, eu vou deixar as duas últimas reflexões. A primeira diz o seguinte: você que em Cristo Jesus, você crê em Cristo Jesus e já confessou isso intimamente e de forma pública, porque primeiro a gente crê no coração, depois a gente declara com os lábios. Então primeiro é íntimo, é algo que acontece dentro, depois é algo que a gente confessa e vai viver. Então glória a Deus por isso, isso já aconteceu. Então fique tranquilo, porque o que vai acontecer? O Espírito Santo vai falar ao teu coração, vai dizer para você: ei, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. As tuas atitudes vão mostrar isso também, os teus frutos. Jesus disse isso. Uma árvore é conhecida pelos frutos. Se você conhece árvores, você olha as folhas e você até sabe que tipo de árvore é, mas a maioria não conhece. Eu, por exemplo, não sei. Agora, quando eu passo por um pé de maçã, eu não tenho dúvida que aquilo é uma macieira. Por quê? Porque a maçã me diz que ali é um pé de maçã. Quando eu passo por uma mangueira, eu não tenho dúvida, quando eu vejo uma manga, se for aquela rosa grande, bonita, eu não tenho dúvida que aquilo é um pé de manga. O fruto declara, mostra que tipo de árvore é aquela. Então, se eu tenho Cristo, os frutos da minha vida apontam para isso. Os frutos da minha vida mostram. Está ali um homem de Deus, está ali alguém que tem o Espírito Santo. Olha os frutos. Ele ama, ele cuida,
Ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa honesta, ele é uma pessoa correta. Tem erros, claro, isso aí sim. Mas é uma pessoa que dá frutos que mostram que tipo de árvore ele é. Se você já recebeu a Cristo e Jesus está fazendo a obra na sua vida, você vai crescentemente demonstrar, deixar o caminho de pecado e ir cada vez mais para a presença de Deus, perseverando nos caminhos do Senhor. Vão vir ventos, virão tempestades, dias difíceis, decepções. Sabe que eu já me decepcionei com muita gente na igreja? Já me decepcionei quando era ovelha, me decepcionei com líderes, me decepcionei com pastores. Depois de pastor, já me decepcionei, me decepciono várias vezes com irmãos, com pessoas, com gente próxima. Não é que às vezes não é aquilo que a gente pensava. Mas sabe de uma coisa? Eu nunca pensei em me desviar do Evangelho. Nunca. Nem nas piores decepções que eu tive, eu pensei em sair da presença de Jesus. Vou confessar para você, já até pensei em deixar de ser pastor. Já pensei. Deixar o ministério. Mas nunca de deixar a Cristo. Nunca de abandonar os caminhos do Senhor. Então persevere, porque isso é um sinal de que realmente você é um salvo em Cristo Jesus. Então, meu irmão, tenha tranquilidade. Você já recebeu a Cristo? Já confessou que Ele é o Senhor da tua vida? Tenha tranquilidade. Você é um salvo. Mas eu tenho erros, eu tenho falhas, e quem não as tem? Por isso que a Bíblia diz que a gente não pode ficar apontando um ao outro. Não pode, porque todos nós estamos aí nesse barco, tendo erros, tendo falhas. Não é? Todos nós estamos nessa. Então não dá nem tempo, irmãos, para quem é realmente sincero, não dá nem tempo de ficar apontando dedos, porque a gente sabe tanto de erros que nós temos, que nós cometemos. Então a gente está sempre tentando crescer, abandonar práticas de pecado e viver em santidade. Agora, e se tem alguém que está ouvindo, e aí eu não estou me dirigindo evidentemente aos líderes, mas talvez esse estudo chegue a alguém que ainda não tomou essa decisão. A você eu digo, o tempo é hoje, o tempo é agora. Mas é fácil? É muito fácil. É só dizer: Jesus, eu entendo que eu preciso mudar. Eu entendo que a minha vida tem que estar nas tuas mãos e eu quero que o Senhor entre. Mas é simples assim? É simples assim. Mas e o tanto de coisa que eu tenho que mudar na minha vida? O Espírito Santo vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. Pergunte a homens, mulheres que já estão caminhando com Cristo, como eles já foram transformados. Ainda falta muito, mas você vai ver quanta coisa já aconteceu. Às vezes eu me deparo com gente que diz assim: pastor, olha, era ruim de me segurar, eu era violento, eu era brigão, eu arrumava confusão na rua. E às vezes eu fico olhando para a pessoa e penso assim: não dá para imaginar fulano sendo assim. Não dá para imaginar fulano sendo esse brigão que ele está falando. Não dá para imaginar fulano sendo dessa forma. Por quê? Porque o Senhor fez uma obra tão grande, tão maravilhosa, que a gente já nem consegue lembrar como ele era antes da obra de Cristo Jesus, ou não consegue imaginar se for alguém que nós não conhecemos antes da salvação. Porque essa é a obra do Espírito. Então, por mais que você tenha um padrão de vida terrível, se você abrir o teu coração para Cristo Jesus, Ele vai encher o teu coração e vai mudar a tua vida de uma forma que nem você talvez consiga imaginar que seja possível. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tenha certeza, é muito bom ser um salvo em Cristo Jesus. E não tenha dúvida sobre isso. Não tenha dúvida sobre isso. Se a trombeta tocar, aqueles que receberam a Cristo vão subir. Mesmo que tenham erros e que tenham falhas, todos têm. Só não podemos estar vivendo escravos do pecado. Então tenha certeza e descanse, relaxe, faça a obra, viva em santidade, procure estar mais e mais na presença do Senhor, tenha intimidade com o Espírito Santo para que Ele comunique as verdades do reino ao teu coração. Tenha certeza de que breve Ele virá e nós vamos viver eternamente com Ele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Obrigado por ter tirado esse tempo
para estudar a palavra junto com a gente. Fique na paz e até o próximo estudo, no nome de Jesus.